Neste 7 de setembro é celebrada a independência do Brasil, que foi o processo histórico de separação entre o então Reino do Brasil e o Reino de Portugal e Algarves. Um processo que ocorreu no período de 1821 a 1825, colocando em violenta oposição as duas partes. Mas como era o Brasil colônia antes desse ato político? Como que o país que se tornaria o Brasil foi gestado por Portugal desde a sua descoberta até a ocasião do Grito de Ipiranga? Venha comigo nessa viagem ao passado e vamos juntos conhecer as origens do nosso país de forma resumida, mas com várias informações que tenho certeza que irá te surpreender. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar de forma gratuita o alcance desse vídeo, e de se inscrever e selecionar o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar, que fica ao lado dos comentários, e caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também na descrição uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. Poucos momentos da história da humanidade foram tão intensos e transformadores quanto foi a Era das Navegações. Portugal e Espanha, durante os séculos XV a XVII, se tornaram uma das potências globais e marítimas mais formidáveis de seu tempo. Portugal, como já vimos em vídeos anteriores, se torna no primeiro império global com sua sede exploratória e comercial via marítima, atingindo territórios tão longínquos quanto a África Oriental e Japão. Porém, na América do Sul, eles fincaram a sua bandeira das quinas e assumiram a dianteira na criação de colônias. O nome Brasil, registrado pela primeira vez em mapas por volta de 1511, possivelmente remonta ao termo inglês Bristlewood, uma madeira de tom avermelhado, muito valorizada e exportada da Índia para a Europa durante a Idade Média, também conhecida como madeira sapana. Um tipo semelhante dessa madeira crescia em abundância nas matas deste território, e os povos Tupi-Guarani o chamavam de Ibirapitanga, ou árvores vermelhas, denominação que com o tempo se transformou no nosso pau-brasil. Uma outra hipótese sugere que o nome do país possa ter derivado do termo português brasa, uma expressão usada para designar a madeira escura e o corante extraído dela, evocando a imagem viva de um carvão em brasa. Entre as primeiras mercadorias de sucesso enviadas deste território ao exterior estavam essas madeiras de alto valor, empregadas na fabricação de diversos itens, desde embarcações até instrumentos musicais. A riqueza desse recurso natural atraiu comerciantes lusitanos particulares, e em 1503, na expedição liderada pelo navegador Américo Vespúcio, foi instalada a primeira feitoria particular no território, onde hoje é atual Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro. Essa feitoria não era da coroa, mas sim fruto de um contrato de exploração do pau-brasil firmado com particulares, um sistema chamado de arrendamento. Vespúcio deixou no local uma construção simples e guarnecida por cerca de 24 homens, e sua função era dupla: servir como entreposto para armazenar o pau-brasil cortado pelos indígenas aliados e vigiar a costa contra a presença de franceses, que também buscavam explorar essa madeira. Essa experiência privada antecedeu as feitorias régias, como a primeira construída por Cristóvão Jacques na ilha de Itamaracá, em 1516, mostrando que já nos primeiros anos após o descobrimento, havia interesse comercial direto de investidores e mercadores lusos na exploração da nova terra. A partir de 1530, o comércio oriental da Ásia e África entrou em declínio e aumentaram as incursões francesas na costa brasileira, negociando com povos indígenas e ameaçando a posse portuguesa. Em 1534, por ordem do monarca Dom João III, foi iniciado o sistema de capitanias hereditárias nesse território, que ao todo somavam 15 capitanias. O primeiro assentamento português no Brasil foi em São Vicente, em 1532, fundada pelo nobre Martim Afonso de Souza. Várias centenas de colonos vieram de navio para se estabelecer ao longo da costa brasileira. Em meados do século XVI,
quando a produção de cana-de-açúcar se tornou o mais importante produto de exportação do Brasil, os portugueses iniciaram a importação de escravos africanos, comprados nos mercados da África Ocidental, um dos episódios mais hediondos desse período, e que trataremos de forma mais profunda em vídeos futuros. Assim, esses escravizados começaram a ser trazidos ao Brasil, inicialmente para atender a crescente demanda internacional pelo produto. Os territórios foram entregues pela coroa na forma de 15 concessões feudais, ou capitanias, que obrigavam os nobres, ou mais precisamente seus vassalos, a desenvolver as terras para a agricultura e para a lucrativa produção de açúcar. Apesar do êxito desse sistema em colônias atlânticas portuguesas, no Brasil a colonização avançou mais lentamente, devido à baixa qualidade dos imigrantes, que incluíam aventureiros e perseguidos religiosos. Diante dessas dificuldades, em 1549 a coroa portuguesa nomeou Tomé de Souza como primeiro governador-geral para estruturar a administração e fundar Salvador, tornando-a a primeira capital da entidade administrativa, que a coroa passou a chamar de Estado do Brasil. Foram erguidos hospital, cadeia, catedral, muralhas e alfândega, consolidando o domínio lusitano. Na segunda metade do século XVI, os franceses também estavam estabelecendo entrepostos e colônias na costa, mas foram expulsos pelos portugueses da colônia chamada França Antártica, na Baía de Guanabara, em 1567, e esse povoado assumido por Lisboa permaneceu e evoluiu para o moderno Rio de Janeiro. Porém, em 1572, após a renúncia do então governador Mendes Sá, o Estado do Brasil foi dividido em dois, o governo do Norte, sediado em Salvador, e o governo do Sul, sediado em São Vicente. Nesse período, os dois representantes da coroa firmaram um acordo que não permitia a escravidão dos indígenas, mas somente quando eram aprisionados no que eles chamavam de guerra justa. Apesar disso, os nativos foram, na maioria e de forma compulsória, absorvidos ao sistema colonial, onde a pressão cultural lhes impôs as regras sociais e a religião dos europeus. Os nativos seriam reconhecidos como cidadãos da coroa somente em 1755. A reunificação do Estado do Brasil ocorreu em 1577, com a capital sendo em Salvador. Mas em 1621, o rei Felipe o Piedoso, rei da Espanha e Portugal, dividiu o Estado do Brasil em dois novamente, criando o Estado do Maranhão, sediado em São Luís, e o Estado do Brasil, com a capital em Salvador. Este ato se deu para conter as colônias francesas que disputavam o controle da costa norte, especialmente após a tentativa de se estabelecer na chamada França Equinocial, onde a moderna São Luís foi formada, sendo depois tomada pelos portugueses e espanhóis. Depois foram os holandeses que tentaram se estabelecer no território, realizando incursões em vários pontos do Nordeste e do estado do Brasil, como Olinda e Recife, um episódio que durou de 1624 a 1661. E em vídeos futuros iremos nos aprofundar mais nesse episódio. O cargo mais alto era de governador-geral, mas o título de vice-rei passou a ser concedido ocasionalmente de forma bem esporádica a membros da alta nobreza, como uma distinção honorífica. O primeiro vice-rei nomeado foi Dom Jorge de Mascarenhas, o Marquês de Montalvão, nomeado para expulsar os holandeses de Pernambuco. Há historiadores que defendem que o vice-reinado começou já em 1720, quando o conde de Sabugosa, Vasco Fernandes César de Menezes, assumiu o cargo com o título de vice-rei, e a prática passou a ser aplicada de forma mais sistemática, onde todos os governadores gerais a partir de então receberiam o título de vice-rei, prática que vigorou até 1808. Por ordem do nobre português Marquês de Pombal, o Estado do Brasil teria sua capital novamente mudada em 1763 para o Rio de Janeiro, com Antônio Alves da Cunha, o Conde da Cunha, como vice-rei. O Estado do Brasil existiu formalmente de 1621 a 1815, embora a designação Estado do Brasil continuasse a aparecer em documentos até a reorganização política que antecedeu a independência.
Vimos que o cenário político se deu de forma caótica desde a primeira feitoria estabelecida por aqui. E mesmo assim, a coroa portuguesa passou a ver o território do Brasil como sua menina dos olhos. A partir do século XVIII, com a criação da capitania de Minas Gerais, a colônia deixou de ser apenas uma grande fazenda para a metrópole em Lisboa, mas também uma grande fonte de riqueza e prestígio. Em 1711, a quantidade anual de ouro brasileiro legalmente embarcado para Portugal havia subido para quase 15 toneladas. De repente, Portugal estava recebendo de sua possessão ultramarina muito mais ouro do que qualquer outra potência imperial jamais havia extraído de uma colônia no mesmo período. À medida que a corrida do ouro continuava em Minas Gerais, a produção anual atingiu um pico de mais de 30 toneladas e nunca ficou abaixo de 18 toneladas nas décadas seguintes. No início da década de 1730, o Brasil também se tornou um dos maiores produtores mundiais de diamantes, superando em muito a concorrência de Madras na Índia. A produção anual, que chegava a cerca de 300 mil quilates, era enviados a Lisboa e levou a coroa a limitar a extração para evitar a queda nos preços. Essa abundância, somada ao ouro, fez de Dom João V provavelmente o monarca mais rico da Europa em seu tempo. Porém, grande parte dessa fortuna foi gasta em obras luxuosas ou usada para pagar dívidas de Estado, sem resolver o déficit comercial e os altos custos de manter o Império Português, algo que os colonos começaram a ver de forma muito negativa. Esse boom econômico fez com que a sociedade urbana colonial brasileira se tornasse mais complexa e esta passou a ser dominada por grandes proprietários e comerciantes, seguida por soldados, clérigos, artesãos, pequenos agricultores portugueses e degredados. Havia também imigrantes de outras colônias portuguesas, mercadores europeus e uma expressiva população de escravizados africanos e seus descendentes, incluindo libertos. A escassez de mulheres europeias intensificou a miscigenação entre europeus, indígenas e africanos, gerando grande diversidade cultural e linguística. Contudo, mestiços africanos e indígenas enfrentaram um forte racismo institucional e a elite branca preservava seu status por meio de leis discriminatórias e casamentos endogâmicos, enviando filhas para conventos e filhos para estudar em Portugal. Essas práticas reforçavam barreiras sociais e consolidavam uma divisão rígida e duradoura entre brancos e não brancos na sociedade colonial brasileira. Esse quadro social profundamente desigual, racialmente hierarquizado e rigidamente controlado pela elite branca, ajudou a criar o pano de fundo para a independência, porque moldou quem tinha voz política, quem tinha acesso ao poder e quais interesses seriam defendidos num possível momento de ruptura com Portugal. Apesar de manterem laços culturais e familiares com a metrópole, muitos membros da elite nascidos no Brasil já se viam como diferentes dos portugueses europeus. Essa identidade brasileira, embrionária, somado ao interesse econômico, fortaleceu o apoio à autonomia política. O Brasil do final do século XVIII ainda era uma colônia portuguesa, moldada pelo rígido Pacto Colonial, um pacto de comércio mercantilista onde Portugal monopolizava o comércio e as riquezas que saíam do Brasil, enquanto aqui a vida seguia sob leis e impostos que eram determinados pela corte em Lisboa. Mas o mundo estava mudando. As ideias iluministas vindas da Europa sopravam ventos de liberdade. A independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa de 1789 mostravam que era possível romper com velhas ordens. Em Minas Gerais, em 1789, um grupo de intelectuais e militares ousou sonhar com o Brasil livre. Esse movimento foi o que conhecemos como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira e foi liderada por nomes como Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. O movimento foi sufocado e Tiradentes foi enforcado e esquartejado em 1792, mas poucos anos depois, em 1798, na Bahia, eclodiu a Conjuração Baiana, com João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga das Virgens, que clamavam por igualdade e fim da escravidão. Essa revolta também foi esmagada, mas as sementes da independência estavam lançadas.
O grande ponto de virada veio em 1808. A Europa estava em chamas com as guerras napoleônicas, e quando as tropas de Napoleão invadiram Portugal, a família real portuguesa, escoltada pela Marinha Britânica, atravessou o Atlântico. Em 8 de março de 1808, o Rio de Janeiro se tornou sede do Império Português, e Dom João VI, ainda príncipe regente, abriu os portos às nações amigas, quebrando o monopólio comercial e dando espaço para a criação de instituições como o Banco do Brasil, a Imprensa Régia e até o Jardim Botânico, transformando para sempre o cenário do país. Em 1815, para legitimar sua posição no cenário internacional, Dom João elevou então o Estado do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e extinguiu o sistema de capitanias formalmente em 28 de fevereiro de 1821. Já não éramos no papel uma simples colônia, mas parte de Portugal. Mas em 1820, a Revolução Liberal do Porto em Portugal exigiu o retorno do rei e a restauração do controle direto sobre o Brasil. Pressionado, Dom João VI voltou a Lisboa em abril de 1821, deixando seu filho Dom Pedro de Alcântara como príncipe regente. As cortes portuguesas, porém, queriam que Dom Pedro retornasse e que as províncias brasileiras se submetessem diretamente a Lisboa, crescendo a tensão entre as elites daqui. Foi então que, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com cerca de 8.000 assinaturas pedindo que não obedecesse às cortes de Lisboa e que permanecesse no Brasil. Registros oficiais da época, como atas da Câmara e editais publicados naquele dia, mostram sua declaração, que dizia reconhecer que sua presença interessava ao bem de toda a nação portuguesa e que adiaria sua partida até a decisão das cortes e de seu pai, Dom João VI. Essa data, conhecida hoje como o Dia do Fico, recebeu certos floreios históricos com o tempo, mas de fato aconteceu e marcou a decisão de permanecer no Brasil e resistir às ordens das cortes. Com o apoio de José Bonifácio de Andrade Silva, nomeado chefe do governo, e de sua esposa, Dona Leopoldina, Dom Pedro começou a tomar medidas de ruptura. O momento decisivo veio em setembro, quando Dom Pedro estava em viagem a São Paulo e recebeu cartas de José Bonifácio e Dona Leopoldina, em 7 de setembro de 1822, enquanto estava com sua comitiva próxima ao Riacho Ipiranga. Ele foi alertado sobre novas ameaças vindas de Lisboa, e, indignado com essas ordens, passa a declarar publicamente diante de sua comitiva que o Brasil estava separado de Portugal. Após 7 de setembro, Dom Pedro enviou mensagens às autoridades brasileiras anunciando que estava resolvido a romper com Portugal. Se olharmos para os registros contemporâneos de 7 de setembro de 1822, a cena foi bem menos teatral do que a imagem cristalizada pela pintura de Pedro Américo, ou pela frase independência ou morte, no famoso grito do Ipiranga. Porém, esses floreios foram acrescentados com o tempo para dar um tom mais épico e heróico a esse feito, que teve sua importância inequívoca, pois a partir dali, o Brasil se declarava livre da metrópole. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, e 1º de dezembro foi coroado oficialmente. Mas a independência não foi apenas um ato simbólico, e houve confrontos armados entre legalistas e separatistas, um episódio da nossa história que veremos em vídeos futuros. O reconhecimento internacional também foi gradual, como os Estados Unidos sendo o primeiro a reconhecer oficialmente em 1824. Portugal só reconheceu oficialmente a independência do Brasil em 29 de agosto de 1825 pelo Tratado de Paz e Aliança, mediado pela Inglaterra, mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil nascera como uma monarquia constitucional, mantendo a escravidão e a estrutura agrária. A independência foi, ao mesmo tempo, um ato de ruptura e de continuidade, pois rompemos com Portugal, mas preservamos muito do que vinha do período colonial. Ainda assim, aquele 7 de setembro marcou o início de uma nova história, a de um país que, entre contradições e esperanças, começava a escrever seu próprio destino. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas.
Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso queira contribuir de forma voluntária. Desde já agradeço seu tempo e atenção e até a próxima história.